Olá, pessoal. Eu sou a Carol Passos, head de assessoria de imprensa da Dialeto. Hoje a gente vai falar nessa palestra sobre planejamento e assessoria de imprensa para startups. E eu estou aqui com a Marina Nossetti, que é gestora de projetos da Dialeto. Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje nesse evento que eu admiro tanto. Bom, para começar, a gente vai explicar o que é assessoria de imprensa, né? E para que ela é importante, a assessoria de imprensa para uma startup? Bom, a assessoria de imprensa é uma estratégia para reforço de marca, para conquistar espaços de mídia espontânea, e também para ter um relacionamento da marca com os veículos de comunicação. Mídia espontânea é quando você tem uma inserção em um veículo de imprensa sem ter algum investimento financeiro. E por que isso é importante, né? Muitas vezes, quando a gente faz uma divulgação e ela tem esse aspecto espontâneo, ela traz um valor maior, porque como ela não é paga, significa que tem um veículo de comunicação ali validando o seu produto, a sua estratégia. Então, por isso que a assessoria de imprensa ela é interessante também para startups e não só para empresas grandes, né? Outra coisa é que a assessoria de imprensa ela é uma forma de divulgar a missão, as políticas e práticas de uma startup. Então, ela pode ser bastante estratégica para uma divulgação positiva dos objetivos da sua empresa e também traz credibilidade, porque justamente não é um conteúdo pago. Outra coisa específica da assessoria de imprensa também é que ela é uma forma de fortalecer a imagem da marca do produto da empresa e diante do seu público estratégico, ou seja, o seu público vai ler os veículos de comunicação que forem mapeados pelo planejamento, eles vão saber qual é o seu posicionamento, né? Vão saber quais são os produtos, os lançamentos e também vão saber quais são as características da tua empresa. E assim vocês podem ter como reflexo resultados até mesmo em vendas, em parcerias, posicionamento do negócio no mercado. Então, são vários os aspectos positivos da assessoria de imprensa, especialmente para startups que estão também começando e também para startups que estão em estágios mais avançados. Aproveitando aí o gancho da Carol, né? Além de contar com uma assessoria de imprensa, é muito interessante contar também com uma assessoria de imprensa especializada, ou seja, que já trabalha há algum tempo aí com empresas de tecnologia, startups e instituições também de inovação. Por quê, né? Primeiro que tem toda a questão do repertório, então quando você tem um assessor de imprensa que conhece de fato daquele negócio, e a gente sabe que o setor de tecnologia e também as startups como um todo, tem um linguajar muito próprio, né? Tem toda a parte ali de negócios, as temáticas que acabam entrando muito em comum entre todas essas empresas e ter aí um assessor de imprensa que já conheça isso, já trabalhou com outras empresas, facilita bastante na hora de traduzir o que você faz para o jornalista e, consequentemente, traduzir também para um público geral que vai ler aquela matéria. Também tem a questão de que assessorias de imprensa especializadas elas já estão acostumadas a divulgar temáticas como investimentos, aprovação em programas de aceleração, lançamento de produto, internacionalização, todos esses temas que são super relevantes e comuns ao universo das startups. E acaba que essas assessorias elas já sabem também com que jornalista falar nesses momentos, o que é realmente o gancho, né? O que é o principal que a gente tem que chamar atenção em cada uma dessas matérias. Tudo isso faz bastante diferença na hora de negociar uma pauta sobre essas temáticas. Além disso, numa assessoria especializada, a gente trabalha muito com pautas conjuntas. O que é isso, né? Tendo clientes que têm sinergia ali em alguns dos seus aspectos de negócios, e muitas vezes nem que eles sejam ali do mesmo nicho, mas eles se preocupam muito com a questão da marca empregadora, por exemplo. A gente consegue fazer pautas de fôlego para divulgar para veículos maiores. Isso porque eu costumo falar, né, que se você não é um executivo de uma grande empresa, dificilmente você vai sair ali na capa do Exame com uma foto sua falando só da sua empresa.
Mas, a partir do momento que a gente propõe pautas como tecnologia para logística, empresas que estão se reinventando durante a pandemia, empresas de tecnologia com boas práticas em gestão de pessoas, daí sim a gente consegue sugerir vários exemplos e uma assessoria especializada ela já vai ter ali os vários cases, várias fontes especialistas e vários personagens também dessas empresas que ela atende, para a gente daí poder sugerir, e quem sabe até pode ser uma matéria de capa, né? Mas não só sobre você, sobre a sua startup, sobre um contexto mais amplo, que faz muito mais sentido aí para o público geral e para esses grandes veículos de negócios. Bom, continuando, né? Agora você deve estar se perguntando se a sua startup está pronta para ter uma assessoria de imprensa, porque tem isso também. É importante pensar no que você tem para divulgar e qual é a mensagem que você quer passar para o público-alvo, né, para o seu público estratégico, seja qual for o seu objetivo. Logo mais a gente vai falar um pouquinho mais, vai abordar mais esses objetivos. Mas quando você vai contratar uma assessoria de imprensa, tem que ter em mente que preciso ter informação. O jornalista, ele vive de informação, os veículos de informação, de jornalísticos querem ter informação. Então, muitas vezes, acontece das empresas terem grandes soluções, terem objetivos grandes, mas não passarem números, não terem números de crescimento, não divulgarem faturamento, né? A gente sabe que essas informações muitas vezes são estratégicas no mercado, mas para conseguir uma capa da exame, como a Marina falou, a gente precisa ter subsídio. Não importa, imagina, tem milhares de startups, milhares de concorrentes do seu negócio, às vezes muito mais estruturados, e a gente precisa ter subsídios para conseguir convencer o jornalista de que a sua empresa, de que a sua startup, enfim, as suas informações podem estar naquela matéria. Então, números de crescimento bem consolidados, faturamento, estatísticas referentes ao desempenho do negócio são essenciais. Não precisa liberar todos os números, obviamente, né? Mas precisa ter números. Isso mostra um pouco a dimensão do negócio, né? O andamento do negócio e realmente mostra como se ele está consolidado ou não, o que é muito importante para o jornalista para colocar numa matéria, até por questão de credibilidade, né? Também outra questão é ter um porta-voz preparado para traduzir as funcionalidades e utilidades e impactos dos produtos e negócios. Como a Marina falou, a assessoria de imprensa ela trabalha na tradução dos termos de tecnologia, mas o porta-voz, a pessoa que vai dar a entrevista, também precisa falar de uma linguagem acessível e precisa saber explicar a sua solução de uma forma acessível. Aqui, nesse caso, dependendo do porte da empresa, não precisa também ser só um porta-voz, você pode ter vários porta-vozes, dependendo do objetivo. Inclusive, não precisa ser só o CEO para falar, ou a diretora, ou alguém, né, mais de um cargo de liderança. Mas essa pessoa precisa estar preparada para falar. Claro que a assessoria de imprensa ela dá um suporte também, né? Você também não precisa chegar pronto para falar sobre a solução. A assessoria de imprensa tem esse trabalho de orientação e também por isso que é importante ter uma assessoria de imprensa especializada, porque a orientação nesses casos vai estar muito alinhada com as expectativas dos veículos de imprensa. Então, isso é importante também. Outra questão é quando tiver os clientes consolidados e um produto em operação. Por que isso, né? É importante que seja testado e aprimorado esse produto para evitar que venha numa pesquisa eventual, porque os jornalistas também fazem a apuração, eles não se baseiam apenas nas entrevistas, né? Encontrar alguma coisa negativa sobre o seu produto ou sobre o seu negócio, e isso vira a ser citado na reportagem, na matéria. Como a gente falou anteriormente, essa é uma inserção espontânea, não é um conteúdo pago. Portanto, a assessoria de imprensa não tem total controle sobre o que vai sair. A assessoria, ela ajuda a reduzir os impactos negativos, te orientando a startup, a empresa, os porta-vozes de como se posicionar, mas o controle total é do jornalista, é da pessoa que está escrevendo. Então, esse cuidado é importante. Ter informações que inclusive ser transparente com a assessoria de imprensa, falando sobre fragilidades do negócio, também é importante, porque assim a assessoria pode se preparar para uma eventual gestão de crise, por alguma questão que precisa ser trabalhada na imprensa.
A gente sabe que isso é um assunto complicado e delicado, mas nada que uma conversa muito franca com a assessoria, com o atendimento e com a gestora de projetos não resolva. E também ter conhecimento da persona que você pretende atingir, né? Seja o público-alvo, o mercado, né? Algum parceiro. Quem a empresa quer atingir com essa divulgação espontânea, isso é muito importante. E o mapeamento de personas, ele também pode ser feito no planejamento, né, de assessoria de imprensa, mas é preciso ter muito claro, até mesmo para a gente saber quais veículos a gente vai atacar, uma sugestão exclusiva, por exemplo, ou sugestões de pautas conjuntas ou de volume, né, que são as divulgações que a gente faz em veículos nichados. Por isso que é importante também ter muito conhecimento assim do seu objetivo como empresa e onde que você quer ser visto, né? Legal, Carol. Então, a assessoria de imprensa ela acaba tendo um papel muito diferente em cada etapa ali do negócio de uma startup, né? E de fato não é assim, eu tenho uma ideia ou eu tenho um produto em validação, que já é o momento de começar a colocar isso na mídia. Então, o que eu sugiro é, quando você está num estágio mais inicial, como ali na validação do produto, você pode começar a falar do assunto, mas, por exemplo, nos artigos de opinião, em que vocês vão começar a explorar aquele tema, mostrar que você e a sua empresa são referências de fato naquele setor, mas ainda sem citar o produto, porque a gente sabe que pode ali ter uma mudança no meio do caminho e você não vai querer ter aquilo registrado quando forem procurar sobre a sua empresa de algo que foi lá como você começou e depois pivotou e mudou bastante. Então, a minha sugestão seria trabalhar mais de forma um pouco mais ampla, fazendo alguns artigos de opinião, até para mídia mais especializada, mostrando vocês como referência no assunto. Na parte da operação, então, quando você está com o produto mais validado e conquistando os primeiros clientes, uma boa forma de se posicionar é a partir de cases, e talvez até nem tanto para assessoria de imprensa, mas produzindo alguns cases ali para o seu próprio site, já pode ajudar muito nessa parte de visibilidade para outros possíveis clientes, porque daí você vai mostrar o que deu certo, quanto que você conseguiu fazer com que aquele seu cliente economizasse ou ganhasse produtividade, enfim. E a partir disso, então, poder atrair outros clientes. A imprensa em si gosta muito de case também, então, se você tiver a oportunidade de divulgar isso, e principalmente se você tiver números demonstrando aí a eficiência do seu negócio, pode dar muito certo e pode ser uma boa forma de começar aí a divulgar sua startup numa fase de operação. Quando a gente fala de tração, daí sim já é um estágio ideal para você contratar de fato uma agência de assessoria de imprensa. Com isso, já é possível ter um planejamento pensando em várias áreas que você pode abordar, né? Porque começam a surgir outras dores além de apresentar o seu produto para o mercado. Talvez você já esteja precisando contratar de forma mais acelerada, esteja buscando um investimento um pouco maior e precise ter visibilidade por conta disso. Precise também reter os seus talentos e mostrar quais as ações ali de marca empregadora que você faz na sua empresa. Então, nesse momento, a gente consegue fazer um planejamento muito mais estruturado, inclusive ali definindo alguns pilares que a Carol vai explicar agora em seguida para vocês. Bom, é isso mesmo, né? Todos esses objetivos da empresa, eles são reunidos em pilares, né? A Dialeto trabalha muito com isso, com relação aos pilares, reunindo as informações e objetivo que a empresa quer divulgar, né? As startups querem divulgar. A gente tem alguns, eu vou citar alguns rapidamente, depois quando a gente mostrar os nossos exemplos, a gente também tem alguns cases, a gente vai explicar um pouquinho melhor, né? Mas o principal, comunicação corporativa institucional é o mais básico, né, que as empresas procuram e pessoas também procuram para divulgar, que é o fortalecimento da marca, né, para criar uma identidade corporativa sólida e positiva no setor de atuação. Ou seja, né, é a empresa se posicionando, é a empresa aparecendo em materiais, artigos, matérias falando sobre a própria empresa, né, o seu posicionamento mesmo e até mesmo algumas informações
com relação à sua estratégia. Autoridade, nesse caso, quando nós temos os porta-vozes, né? Normalmente são as pessoas que se posicionam, né, sobre as informações das empresas, e para posicionar essas pessoas como especialista na área no mercado, né? Na área de atuação dos seus produtos, enfim, né? Onde você quer. Então, são mostrando o conhecimento, reforçando que essa empresa está preparada, essa empresa tem conteúdo e que esse porta-voz, na verdade, ele representa isso, né? Ele dá conhecimentos sólidos sobre os assuntos, né? Também tem o pilar de mercado, que esse pilar, na verdade, também fala sobre o número de crescimento, também é uma questão de posicionar a empresa no mercado, na sua área de atuação, mais voltada também para crescimento, faturamento, o produto, né, o crescimento do produto, né, como que ele está posicionado, e também as verticais. Nesse caso, é quando a empresa possui diferentes frentes de negócio, e aí ela quer fazer divulgação de veículos nichados, né? Por exemplo, a gente tem empresas, startups que atuam no setor de saúde, segurança digital, e aí a gente faz divulgações específicas para essas áreas, né? É bem nichado mesmo para esses veículos nichados de mercado, e por isso que é uma estratégia também bastante interessante, especialmente em empresas que têm uma atuação mais ampla, né? Também a gente tem a marca empregadora, como a Marina falou, né? Quando a empresa precisa contratar novos talentos, quer reter talentos também, né? Essas informações também são importantes. A marca empregadora, além da contratação, além de você encontrar novos talentos, além de você apostar, por exemplo, em questões de diversidade, práticas, mostrar suas práticas de gestão de pessoas, né? Uma empresa GPTW, por exemplo, que quer divulgar isso no mercado, o fato de você estar contratando e você estar investindo em pessoas também mostra o crescimento da empresa no mercado. Então, também é um posicionamento estratégico, mas especialmente voltado também para novos talentos. E hoje a gente vê muitas startups com boas práticas, inclusive de inclusão, né, diversidade. Isso é muito importante também, não só estrategicamente, mas para posicionar também a empresa como aberta à inclusão, né? Isso também é bastante importante, também para conseguir talentos que estão fora do mercado de trabalho por alguma forma, né? Enfim, mas acho que era isso, Marina. Essa parte é bem interessante porque o setor de tecnologia, de fato, tem muita dificuldade em fazer contratação, né? Então, mostrar a diversidade também é uma forma de ter mais gente se candidatando aí para os processos seletivos, seja ela mulher, homem, negro, branco. Mas a gente precisa aí principalmente na área de tecnologia em si, né, de programadores, tem uma questão aí bem importante de conseguir captar e reter esses talentos. Falando um pouquinho de assessoria de imprensa em estratégias digitais, que é algo que as startups já nascem apostando muito forte, né, na parte digital. Eu vou dar alguns spoilers da palestra do Lócio, nosso diretor, sobre a integração de assessoria inbound, que vai ser na quinta-feira. Mas vou dar uma pincelada aqui também. Na Dialeto, por exemplo, os atendimentos de inbound, assessoria de imprensa, eles trabalham muito em conjunto, principalmente para os clientes que têm os dois serviços. Então, a gente consegue ter algumas práticas como dividir os atendimentos ali, tanto a assessoria de imprensa quanto a analista de conteúdo se dividem para fazer entrevistas de cases, para gerar materiais a partir disso. Então, um case ele pode ser tanto um conteúdo rico ali, um webinar, um e-book, quanto um material ali para a gente divulgar primeiro, né, com exclusividade na assessoria de imprensa. E também tem algumas práticas que já são um pouco mais comuns, como, por exemplo, você divulgar o mesmo tema ali de um e-book que você está lançando, em forma de um artigo de opinião, sem ser um release, por exemplo, empresa X lança e-book sobre tal coisa, porque isso a gente sabe que já não dá mais resultados,
mas você pode ter um artigo de opinião para a imprensa sobre aquele mesmo tema e linkando ali para o seu e-book, né? Essa parte de vagas, que até a Carol falou ali nos pilares, é bastante interessante, porque a gente consegue muito mexer com a questão da autoridade de domínio, porque os grandes sites, eles mantêm sempre os links das empresas que têm vagas abertas, quando a gente divulga vaga, porque vê aquilo como um serviço, não como uma estratégia comercial. Então, é muito legal a gente ver ali um link da Exame, do G1, do Valor Econômico, puxando para o seu site, mesmo que seja para a página de vagas, vai influenciar ali positivamente, né? Eu vou dar um exemplo e até, Carol, se tu puderes ir abrindo para a gente os slides, por favor. Um exemplo recente, um case muito legal que a gente teve aqui dentro foi da Pulses. A Pulses é uma startup que desenvolve uma ferramenta principalmente para acompanhamento ali do clima organizacional nas empresas. E durante a pandemia eles tiveram uma ideia genial, que era de lançar o termômetro da crise. O termômetro da crise era uma pesquisa para que o RH e os gestores das empresas pudessem medir como que estava ali a experiência dos colaboradores durante o home office, esse período aí de isolamento social. Eles lançaram o termômetro da crise de forma gratuita, então foi uma ação muito mais diferente do que o lançamento de um e-book, de um conteúdo rico, em que todo mundo está fazendo já, né? Então isso por si só já tem uma atratividade maior na imprensa. E aí a gente teve números muito bacanas, assim, foi divulgado em 2 momentos. Um deles com a divulgação do link, para que as empresas pudessem aplicar a pesquisa com os seus funcionários. E depois a gente teve uma divulgação nacional com toda a questão da primeira análise dos dados dessa pesquisa e que saiu em diversos veículos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E foi fantástico, porque a gente teve na primeira análise 17 mil colaboradores participando e na segunda 90 mil. Então a gente conseguiu realmente vender isso para a imprensa, mostrar isso para a imprensa como um recorte muito bem estruturado de como os colaboradores brasileiros, né, estavam se sentindo aí durante esse período de pandemia e de home office. Aqui a Carol abriu os slides para mim, então alguns exemplos. Foi essa emplacada no Valor Investes, com o resultado da pesquisa, outra ali no Olhar Digital, que é um veículo nichado de tecnologia bem importante. Pode passar, Carol, por favor. Aí a gente teve também o Valor Econômico, né, no impresso, ali a questão do resultado da pesquisa, e também no Estadão. Então, tiveram várias outras, né? Não sei se eu trouxe mais aqui, pode passar, Carol, por favor. Não, aqui já é de outro case. Eu trouxe só um recorte mesmo para vocês terem uma noção, mas saiu na Você SA, saiu em outros veículos nacionais, e foi muito legal porque estava linkando ali para a landing page deles, né? Então, a Pulses não é nossa cliente no digital, é só na assessoria de imprensa, mas a gente fez esse trabalho muito alinhado com o time interno deles, da parte digital, e deu super certo, assim, foi um super sucesso. Até o case, se vocês quiserem ver, ele está na íntegra lá no site da Dialeto, e tem todos esses números do que a gente conquistou. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, então, já que eu dei um spoiler, a gente vai ter um painel mediado pelo Lócio, que é o nosso diretor, sobre integração de estratégias digitais e assessoria de imprensa. Vai ser na quinta-feira, às 17h15. E também vamos ter uma palestra só sobre inbound na sexta, ao 12h30, com a Helena, que é a nossa head da área digital. Carol, queres passar os outros exemplos aí? Eu queria complementar também esse painel do Lócio vai ter vai ter o exemplo da Brai, que é uma empresa também que não é uma startup, mas é importante notar também que até os conteúdos podem ser feitos em conjunto, né? Nesse caso específico, embora não seja uma startup, a gente modificou a newsletter deles para um conteúdo mais jornalístico, porque, além de tudo, a assessoria de imprensa, que é especializada em tecnologia, tem essa questão de você estar sempre buscando novos formatos também de divulgação. Então, o newsletter, por exemplo, podcasts e outros formatos também são interessantes para startups
em qualquer nível, né, em qualquer estágio. Eu só queria complementar, porque eu lembrei disso agora, eu deveria ter falado antes. Mas vamos aos exemplos aqui. A gente tem o exemplo que é o Asas, que é um cliente da Dialeto. Nós já temos há alguns anos o Asas, se não me engano, desde 2015 a gente atende. É interessante perceber que a gente acompanha as mudanças no negócio há muito tempo e é uma empresa muito alinhada com a assessoria de imprensa. Aqui eu coloquei um exemplo, o Piero Contesini, que é o CEO do Asas, ele se posiciona bastante com meio de pagamento. Novos meios de pagamento, mudança de pagamento, então são temas que estão em alta, são temas que estão em ampla divulgação, e ele se posiciona como autoridade especialista no assunto. Com isso, a gente conseguiu emplacar matérias. Essas duas matérias são diferentes, mas uma delas saiu na capa do Valor Econômico. Isso é uma construção ao longo do tempo, né? Tanto da própria porta-voz se especializar em um assunto e se posicionar, não, esse assunto eu consigo falar com propriedade, e a gente ter segurança para oferecer para o jornalista como fonte, né? Aí aconteceu também dele dar outra entrevista sobre crédito e marketplace para microempreendedores. Então, assim, também é um exemplo bem interessante de case que a gente tem na Dialeto, né? Ali esse sobre o WhatsApp Pay e o Banco Central é um artigo que o próprio Piero escreveu, né? E saiu no Estadão. Então, ele também como autoridade falando sobre o assunto. E ali do lado a gente fez uma pauta, um exemplo de pauta conjunta, inclusive, né? A gente fez uma pauta com alguns CEOs e diretores falando sobre o que eles fariam, né? O que eles diriam a si mesmos se eles pudessem voltar no tempo antes da pandemia. Ou seja, né, falando sobre estratégia de negócio de uma forma que é acessível, como se você passasse expertise como empreendedor para outras pessoas, né? Então, esse também é um tipo de posicionamento, um exemplo de posicionamento que é bastante interessante para jornalisticamente falando, né? O jornalista, ele também tem o compromisso também de ser não só interessante para a empresa, isso é importante falar, mas também precisa acrescentar alguma coisa para a comunidade, alguma coisa para a sociedade. Então, não adianta a gente só falar da empresa, em alguns casos, sim, mas é também importante que a gente traga algum valor da empresa para a comunidade, né? Por isso que esse tipo de pauta é interessante. Aqui a gente tem dois exemplos também de marca empregadora, também o Asas novamente. No primeiro caso ali, o Asas passou por uma mudança de cultura percebida durante a pandemia. Eles resolveram fazer algumas mudanças e nós conseguimos uma entrevista para o UOL, que não foi só o Asas entrevistado, né? Como o título ali vocês podem perceber, tem Renner, Itaú e Itaú Asas lá, que é uma empresa de Joinville, falando sobre a mudança na cultura. Isso também é uma questão bem importante. O alinhamento com a assessoria de imprensa. Esse tipo de mudança, informar para a assessoria de imprensa estar ciente de que isso está acontecendo na empresa, é um fator muito positivo. Porque, mais uma vez, a gente pode fazer sugestões de pauta, né, falando sobre o assunto e posicionando a empresa ao lado de grandes como Renner e Itaú. Então, é bem importante isso. E ali uma pauta de vagas que saiu no G1. Também é uma pauta conjunta, a gente tem várias empresas que são nossos clientes nessa pauta, e o G1 fez o compilado, acrescentando outras empresas que não são nossos clientes da Dialeto, mas está ali, né? O link para o nosso cliente, né? Falando quais são as vagas que estão abertas, falando dos benefícios, ou seja, se posicionando como uma empresa que tem benefícios para os seus colaboradores. Então, é também uma forma bem positiva de posicionamento. Só isso que a Carol falou sobre o alinhamento da assessoria, assim, é bem importante entender que, ao mesmo tempo em que muitas vezes tem pautas que partem de nós, né, como as pautas conjuntas que eu mencionei anteriormente, muitas vezes o jornalista entra em contato com a gente, com várias outras assessorias com quem eles têm relacionamento, pedindo ali um exemplo de alguma empresa para uma pauta específica.
Então, essa pauta do UOL sobre o novo normal, acredito que tenha sido o caso. Se a Carol não soubesse que o Asas tinha essa ação ali, já estava fazendo isso, dificilmente a gente teria conseguido emplacar, porque quem envia primeiro acaba entrando, né, nessas pautas. Claro, tem um case bacana e tudo mais. Então, esse alinhamento, assim, é muito importante e muitas vezes talvez você não consiga identificar o que é uma pauta, mas vai informando para a assessoria que a gente consegue alinhar e ver a melhor forma de divulgar aquilo, ou mesmo dar um feedback explicando que aquilo faria mais sentido para uma estratégia de redes sociais ou do seu blog do que para uma pauta em si. Aqui eu trouxe alguns exemplos também da Biome Hub. A Biome ela é uma spin-off de uma empresa da Neoprospecta, que já é uma empresa mais consolidada aqui no Polo de Tecnologia de Santa Catarina, e eles se posicionam como uma startup, né? A Biome Hub. O caso da Biome é muito legal porque eles, assim que surgiu toda a questão do coronavírus na China, eles começaram a estudar o vírus e com isso eles conseguiram já muito rápido desenvolver um teste ali, um pool, né, que eles chamam, então que serve muito para testar assintomáticos e fazer ali um controle realmente da população para ver se dá para voltar a questão dos ônibus ou do comércio. Eles conseguem testar em grandes quantidades no método PCR, que é o mais recomendado, né, o mais seguro, e ao mesmo tempo de uma forma barata por fazer isso com um número maior de pessoas. Então, com isso, eu acho muito bacana que eles perceberam o potencial de imprensa que isso tinha. Então, mesmo que talvez nesse momento eles não tivessem tantos outros desafios como abertura de vagas ou captação de investimento, eles entenderam que só isso, né, pela factualidade do tema, era assim, teria muito potencial para divulgar na imprensa, e de fato eles estavam certos, né? Então, só puxando pelo que eles fazem e pelos exemplos de testagens que eles foram fazendo aí ao longo do ano, a gente emplacou, por exemplo, no Jornal Nacional e no Jornal Hoje, que são dois dos maiores telejornais do Brasil, né? Até o Jornal Nacional colocou ali o nome da empresa, foi bem bacana. Carol, se puder passar, por favor. E já ali nas nossas primeiras semanas, primeiro mês de trabalho, a gente emplacou no Globo, também explicando o que eles faziam, e no Valor Econômico, falando que Santa Catarina iria fazer o diagnóstico de 10% da população, e contando muito com a tecnologia da Biome Hub para isso. Então, eu acho esse case muito bacana, porque ele é bem diferente, então também não tem regra, né? A gente trouxe aí várias sugestões para vocês e de como trabalhar em cada estágio de maturidade da sua startup, mas aí chega uma startup que está fazendo algo muito alinhado com o que a imprensa está cobrindo no momento, com certeza isso vai emplacar. Eu acho que da nossa parte seria mais isso, né, dos exemplos que a gente tinha para trazer hoje. Eu aproveito para deixar os nossos contatos, então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, é marina@dialeto com 2ts.com.br e caroline@dialeto.com.br. E a gente está à disposição se quiserem conversar mais sobre assessoria de imprensa, se tiverem qualquer dúvida. Eu agradeço aí pelo acompanhamento de vocês até aqui. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigada também. O site da Dialeto também tem algumas informações. A gente tem um blog lá que tem algumas das coisas que nós falamos estão lá. Então, é dialeto também com 2ts.com.br. É só acessar que tem todas as informações também sobre assessoria de imprensa especializada, né? Então, quem tiver dúvidas, lá também tem os contatos, o telefone e tudo mais. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, pessoal, e fiquem de olho aí nas outras palestras da Dialeto, estão disponíveis ali no aplicativo do Startup Summit para vocês acompanharem. Obrigada, tchau, tchau.